E aí galera, meu nome é Sidney Roberto, sou bolsista do PET Engenharia Mecânica UFC e agora a gente vai dar início a uma playlist da disciplina de Programação C, só que agora com abordagem diferente, a gente vai tratar ela através de problemas resolvidos. Então vamos começar aqui com um clássico, né? Então, certo aparelho faz cálculo de eficiência térmica com base em alguns parâmetros. Entre esses parâmetros está a temperatura, que deve ser fornecida em Kelvin. Um estudante de engenharia fez um experimento e anotou seus parâmetros. Porém, percebeu, antes de utilizar o aparelho, que os sensores utilizados forneceram a temperatura em graus Fahrenheit. Dessa forma, para ajudar esse estudante, faça um programa que receba a temperatura em graus Fahrenheit e forneça o valor em Kelvin. Tá? Então, nosso objetivo é converter temperaturas da escala Fahrenheit para a escala Kelvin. As funções que a gente vai aprender aqui são printf e scanf. Nossos operadores são o recebe, multiplicação, divisão, soma, subtração. E a gente vai ter um exercício bônus com a função goTo. Ok? Então, basicamente o que a gente tem que saber disso aqui é a forma de conversão de temperaturas, que é um clássico da física. E a parte que interessa para a gente é a que relaciona Fahrenheit com Kelvin. Então, fazendo o isolamento, a gente vai ter que a temperatura em Kelvin corresponde a essa expressão, que a gente vai ter que transpor para a nossa IDE. Então, vamos passar agora para a IDE. Bom, aqui a gente já está no nosso ambiente de programação. Né? Eu já fiz um projeto novo no Dev. Na nossa outra playlist a gente usa o CodeBlocks. Eu, particularmente, prefiro o Dev. Então, vamos começar incluindo as nossas bibliotecas, né? No caso, a stdio.h e a stdlib.h. São as bibliotecas que a gente vai precisar para o nosso programa. Vamos abrir aqui a nossa função principal, intMain, abre e fecha a chave. E para não perder o costume, já colocamos o retorno zero aqui no final para não ter nenhum problema com o encerramento da função. Bom, agora a gente vai precisar criar as nossas variáveis para armazenar nossos dados. Existem diversos tipos de variável na programação C. A gente tem as variáveis do tipo inteiro, são -1, -2, 0, 1, 2. A gente declara dessa forma o tipo da variável e o nome da variável. Tá? Lembrando que ela não pode começar com um número. Não pode começar com um número, mas depois dela pode ter um número. E também lembrando que é sensível à letra, a nossa variável. Então, uma variável A minúscula é diferente de uma variável A maiúscula. Tá? Então, também temos as variáveis do tipo float, que são os números reais. Então, números quebrados, por exemplo. A gente tem as variáveis do tipo double, que são variáveis com grande precisão. Então, vários dígitos, várias casas decimais. E a gente tem as variáveis do tipo caractere, que são letras. Então, uma variável tipo caractere armazena uma letra só. Bom, então, no caso, como é uma temperatura, pode ser que venha um número quebrado. Então, a gente vai precisar criar uma variável do tipo float. Eu vou chamar essa variável de tf. Lembrando que em C a gente sempre termina com ponto e vírgula. Aqui cada linha. Bom, agora que a gente criou a nossa variável, a gente precisa mostrar alguma mensagem para o usuário, para ele entender o que ele tem que fazer. Então, para isso, a gente vai usar a função printf. E a sintaxe dela é dessa forma. A gente escreve printf, abre e fecha parêntese, abre e fecha aspas duplas. Todo o texto que a gente quer imprimir na tela, a gente vai ter que colocar dentro dessas aspas. Então, vamos colocar, por exemplo, insira a temperatura. Lembrando do ponto e vírgula no final. Bom, agora que a gente já imprimiu nossa mensagem na tela, a gente precisa ler o dado que o usuário vai inserir. Então, a gente vai usar a função scanf. Tá? E a sintaxe dela é scanf, abre e fecha aspas, vírgula. Aqui, ponto e vírgula no final. Dentro dessas aspas, a gente vai ter que colocar o tipo da variável que a gente está lendo. Cada tipo de variável tem um símbolo. As inteiras são %d, as reais ou float são %f, double %g e caracteres %c. Como a gente está trabalhando com a float, a gente coloca %f. Depois da vírgula, a gente vai ter que indicar onde vai ser armazenado esse valor que a gente está lendo do usuário. Então, no caso, a gente coloca um e-comercial, que a gente vai ver depois que é um ponteiro, e o nome da variável, no caso, tf. Ok? Bom, agora que a gente já inseriu a mensagem na tela e leu o dado do usuário, a gente vai ter que fazer os nossos cálculos. No caso, eu vou precisar de outra variável para armazenar a temperatura convertida para Kelvin. Então, eu venho aqui
E eu posso fazer duas coisas. Ou colocar uma variável já aqui na mesma linha, tk, que a própria IDE vai reconhecer que a gente está criando outra variável float de nome tk, ou então eu vou na linha de baixo e crio a variável, tá? Mas é muito mais elegante de fazer tudo numa linha só, aqui. Então, já vou deixar declarado aqui. Bom, agora que a gente já criou nossas variáveis, a gente vai ter que colocar a nossa fórmula aqui. Então, vamos lá. Nosso tk vai ser igual a 5 vezes tf menos 32 sobre 9 mais 273. Ponto e vírgula. Lembrando sempre de colocar entre parênteses, tá? Porque senão a programação em C vai fazer as contas na ordem errada. Ele vai multiplicar 5 pelo TF, dividir 32 por 9 e depois fazer a subtração desses dois resultados e somar com 273. A gente não quer isso. Okay? Bom, agora que a gente já calculou o nosso TK, a gente vai ter que mostrar para o usuário o resultado, né? Então, para isso a gente vai usar de novo a função printf, ponto e vírgula aqui no final. E agora a gente vai ter que mostrar o texto que a gente quer. No caso, eu vou colocar um /n aqui, que significa que ele vai pular uma linha na programação. Então, o valor convertido é... Lembrando que a gente não coloca acentos aqui, porque senão fica bugado. Tá? Aparecem vários símbolos estranhos. Agora eu tenho que colocar o que é que eu tenho que imprimir na tela, que é essa variável tk. Mas se eu escrever direto tk aqui, vai literalmente aparecer na tela um texto tk. Aqui não vai aparecer o valor da conversão. Vocês podem experimentar aí. No caso, a gente vai ter que fazer o uso do símbolo da variável, que a gente usou aqui no scanf também. %f Kelvin, /n para ficar bonitinho. E para poder substituir esse %f pelo valor da variável, a gente coloca a vírgula aqui e indica a variável que vai ser alocada para esse espaço. Então, o programa automaticamente vai pegar esse %f e vai substituir pelo valor da variável tk. Então, aqui o nosso programa está concluído, vamos rodar. Vou aqui em compilar e executar. Ah, faltou um Dzinho aqui. Insira a temperatura, então 32, que é exatamente 273 Kelvin. Beleza? Então aqui está concluído o nosso exercício. Mas agora a gente tem o nosso bônus, né? Porque pense comigo que ele vai ter que vir aqui e executar toda vez que quiser inserir a temperatura para converter. Mas isso não é muito legal. Então, vamos aprender a usar a função goTo. Como funciona a função goTo? Basicamente, a gente vai indicar aqui um local de início. A gente pode dizer que é o início. Eu vou colocar aqui ler temp. Coloco os dois pontos. E aqui eu uso a goTo ler temp. Toda vez que o programa chegar nessa linha e ler esse código, essa linha de código, ele retorna para cá, para essa espécie de label que a gente colocou no nosso código. Então, isso permite que o programa possa ser executado várias vezes sem ter que ficar abrindo e fechando ele o tempo todo. Então, vamos testar. Então, insira a temperatura, 32. Insira a temperatura, 50. Insira a temperatura, 35. Então, isso conclui o nosso exercício. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se você tem sugestões ou então tem dúvidas de outros tipos de questão que a gente pode resolver, deixa nos comentários que a gente vai dar uma olhada. E vejo vocês no próximo vídeo.